boa tarde a todos e a todas. Preciso de um retorno aí de vocês, se o áudio está bom, se o áudio está chegando aí até vocês, então me deem aí um retorno. Vão chegando e vão colocando aí o nome de vocês, de onde vocês estão, para que eu possa dar início aí a essa nossa conversa, né? Para que eu possa dar início aí a essa nossa reflexão. Boa tarde. Deem um retorno aí se o áudio tá ok. Obrigada, Daniele Santos. Obrigada, Luana. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde a vocês duas, que o pessoal possa aí estar se achegando a nós ainda, que na medida aí de distanciamento o qual nós nos propomos. Ótimo. Bem, vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Dr. Ricardo Dias. Prazer em tê-lo aqui conosco. É uma honra. Dr. Ricardo Dias é nosso atual presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui de São José dos Campos. Receba aí o meu Wakanda a você, viu? Muito obrigada aí pelo intercâmbio e pela possibilidade que me foi dada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Claudiomar, meu tio aqui da família. Obrigada aí por estar representando a nossa família, viu? Obrigada pela presença. Me sinto grata aí com a honra da sua presença, viu? Então, bem, vamos lá. Conforme vocês vão chegando, já que o áudio está bom, vocês vão colocando aí o nome, se assim quiserem, de onde estão falando, de onde estão me ouvindo, na verdade, né? Para que nós possamos aí ter, na verdade, também a questão de um network nesse momento reflexivo o qual nós estamos passando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que foi me dada, né, neste atual momento que todos nós estamos passando, em especial ao Dr. Estevão, né, o presidente fundador da ANAM, né, da Advocacia Nacional Negra Brasileira, né. Muito obrigado, Dr. Estevão, por essa oportunidade, desses ciclos, né, dessas palestras, dessas reflexões, que é um projeto encampado da ANAM desde a semana passada, o qual eu venho acompanhando algumas lives também conforme o nosso horário nos permite e tendo a certeza cada vez mais que estamos aí cheios de profissionais excelentes. Boa tarde, Daniela Santos, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Boa tarde, Flávio, meu esposo também me acompanhando. Obrigado aí pelo apoio. E em segundo lugar, não menos importante, eu gostaria muito de agradecer aí já citado o Dr. Ricardo Dias, é o nosso atual presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB de São José dos Campos, o qual eu tenho um grande apreço e uma grande admiração pelo trabalho aí prestado à coletividade negra, tá? Muito obrigada aí pela... Bem, deixa eu me apresentar a quem não me conhece. Meu nome é Mirela Alencar Corrêa, sou advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e estou, neste momento, como vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui de São José dos Campos, a qual eu me orgulho muito e quero já externar um abraço fraterno, ainda que cumprindo o distanciamento, a todos que fazem parte desta comissão e que estão, sim,
empenhados em colocarmos na ativa aquilo que nos foi proposto enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres negros e negras, que é o combate do racismo no nosso Brasil. Então, obrigada a vocês. Doutor Estevão chegou. Obrigada, doutor Estevão. Ainda agora mesmo estava agradecendo a essa oportunidade que me foi dada através na pessoa, né, do senhor, na presidência da ANAM. Muito obrigada. Bem, pessoal, aqui a mim, né, cumpre um pensamento que ora era tão atual e que agora não é tão atual assim, que é nós refletirmos um pouco no aspecto da reforma previdenciária e os impactos na vida da população negra. E aqui comungo ali da fala na live da doutora Carmen Dora, uma advogada. Temos aí como espelho de uma mulher imbatível, de uma mulher que muito contribuiu e contribui para toda a coletividade negra e em especial a OAB também aqui de São Paulo. Comungo da fala dela ao refletir a questão da reforma previdenciária, o qual ela diz que tudo que é para reformar é para se arrumar, para ficar melhor. E assim como a reforma trabalhista, o que nós vemos na reforma previdenciária foi ao contrário, foram para tirar direitos e assim, particularmente falando, ainda como uma advogada que ama o que faz, que a reforma trabalhista para o cidadão, para a cidadã, foi também uma mazela. Então, bem, vamos aí nesse aspecto conversarmos um pouco, refletirmos, essa é a ideia de reflexão, né? Espero aqui contribuir com as pessoas, tantas pessoas excelentes que passaram e as que virão, ainda que de maneira singela, muito objetiva, porque o tema é vasto, espero aí contribuir. Então vamos politizar e se há um lugar para nos aquilombarmos, aqui estamos. Então vejam, para que nós possamos começar a ter um pensamento do tema citado, nós precisamos voltarmos um pouco no aspecto da evolução histórica do povo preto e da evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, tá? E aí eu adianto a vocês que tentarei ser objetiva nesse aspecto, porque eu vejo necessário, devido ao momento que estamos passando, também abordarmos, ainda que de maneira bem pontual, os pontos de vistas práticos da aplicabilidade dos direitos, tá? Previdenciários na vida do segurado, da segurada ou do assistido, no que tange às medidas provisórias atuais editadas e as portarias, tá bem? Então, vejamos, vamos lá. Nós tivemos aí no Brasil o período colonial aí nos anos de 1500, como bem sabemos, tá? Entre 1530 e 1539, tivemos aí o marco dos primeiros negros escravos que assim chegaram aqui no país. Consta em pesquisas, né, já bem pertinentes, que em 1583 nós havíamos, o nosso país, né, estava aí com aproximadamente 400.000 negros na condição de escravos, tá? E chegou aí em 1850 a mais de 2 milhões de homens e mulheres negros e negras na condição de escravo. Temos também ciência e também comprovado que o Brasil foi um dos países que mais teve negros nas condições de escravos e foi um dos últimos países aí a abolir a escravidão.
Aí nós colocamos a nossa indignação, mas sabemos do ocorrido. Então vejam, em 1831 nós tivemos um tratado assinado entre o Brasil e a Inglaterra, onde eles ali fizeram um acordo para que não houvesse mais o tráfico dos navios negreiros. Porém, não foi isso que ocorreu na vida do povo brasileiro, do negro e da negra que aqui chegaram. Isso não passou de uma mentira. Daí nós temos aí aquele ditado popular, onde nós falamos para inglês ver. Então não se passou de uma mentira. O tráfico continuou e mais fortemente ainda regionalizado dentro do nosso país, onde o negro sendo tratado como mercadoria, aí se elevou aí a lei da oferta e da demanda. Então, no que tange a esse ano de 1831, nós aí já fazemos o primeiro link com 1824, que foi onde nós tivemos a Constituição de Império, né, aqui no Brasil. E essa Constituição, aí sim, é um dos primeiros marcos que nós podemos falar, se assim podemos dizer, no que tange a esse aspecto de assistência social, tá? Então, aí nessa Constituição de Império, em 1924, temos aí a assistência pública garantindo socorros públicos a todo cidadão que se encontrasse em estado de miserabilidade. Tá tudo bem aí o áudio? Podemos prosseguir? Também contribuam, tá? É uma reflexão aqui que nós estamos tendo, então contribuam com esse pensamento, com esses dados também, é muito bem-vindo. Então vejam, nós estamos aí em 1824 com essa Constituição de Império, onde dava sim já aí os primeiros indícios do socorro público ao cidadão, à cidadã, que estava em estado de miserabilidade. E o que o negro era aqui no Brasil a essa época? Como que eles eram vistos? Eles não eram vistos como cidadão, né? E sim como mercadoria. Então, eles não tiveram a contingência, a garantia desse direito. E essa Constituição aí permeou por aproximadamente 67 anos. Então, seguimos. Em 1834, nós tivemos um ato de império, o qual impedia os negros de estudarem. Em 1850, nós tivemos a lei do ventre livre, onde os filhos de escravas nasciam na condição de livre. Acho pertinente pontuarmos a situação dessas crianças que assim nasciam como livres, tendo em vista que a lei trazia que a criança de mãe escrava que nascia nesta condição, ela era livre. Porém, essa liberdade ficava condicionada, essa criança ficava em posse do dono dessa escrava até os 8 anos de idade. E aí já podemos saber o que ocorria com essas crianças. Em fazendo 8 anos, o dono dessa escrava tinha 2 possibilidades. Ou ele entregava essa criança para o Estado, né? E assim ele recebia uma indenização até essa criança completar 30 anos, ou ele podia utilizar os serviços forçados dessa criança até os 21 anos. E aí passamos aí a 1885, com a lei dos sexagenários, onde dava aí a oportunidade de liberdade aos escravos acima de 60 anos. Sabemos que a idade média nas condições que os escravos tentavam sobreviver era de 40 anos naquela época. E a lei também trazia um outro detalhe. Se o escravo ou a escrava negra tivessem aí, e eu posso falar a má sorte, né? Porque tendo em vista sobreviver naquelas condições, era uma má sorte chegar a 60 anos. Ele ainda teria que prestar ao seu dono 3 anos de serviços a título de indenização. Então, vejam, nós só tivemos aí mazelas e nenhuma lei, nenhum aspecto positivo na vida dos negros até então visto. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Vamos continuar?
Amanda, tudo bem? Obrigada, obrigada. Gente, então vamos lá. Chegamos à Lei Áurea de 1888, tá? Assinada aí pela princesa Isabel, a qual eu não guardo nenhum tipo de afeto, né? E também nós não vimos aí uma figura importante que era o Rodrigo Augusto da Silva, que à época ele era ministro da Agricultura. E essa lei, a Lei Áurea, para quem nunca teve interesse de verificar, entra no Planalto, ultimamente eu estou fazendo meus estudos mais pelo Planalto, devido a essas mudanças que nós estamos tendo, dormimos com uma medida, acordamos com outra medida, e o Planalto ele vem com tudo atualizado. Então entrem e pesquisem se vocês tiverem interesse, inclusive a Lei Áurea, essas demais que eu citei, ela vem até com a questão da ortografia que era aquela época. Então ela tinha lá 2 artigos bem simples, bem singelo, onde se dizia: cumpra-se e a partir de agora todos os homens e mulheres negros estão livres. Sabemos aí as questões por que essa lei foi aí assinada às pressas, às correrias, e entre várias delas eu acho bem pertinente pontuarmos 2. Uma era a questão agrária, porque já haviam aí nos bastidores o interesse, né, de aí entregar ao negro e à negra terras que assim não estivessem sendo utilizadas. E a outra era a pressão aí internacional que o Brasil sofria, porque era o único país, digamos, que estavam com escravos. Bom, enfim, então aí temos esse contexto com os negros sem saúde, analfabetos e sem terras, né? Jogados aí, marginalizados à própria sorte, onde não tivemos aí o amparo nem de igreja e nem do Estado, no que tange a responsabilidade destes em amparar ainda que o oprimido, ainda que o cidadão. E para onde que esses negros foram? Esses negros foram marginalizados, né? Nós sabemos que muitos saíram ali do meio rural e foram para o meio urbano, né? E neste contexto sabemos que muitos passaram ali de maneira miserável mesmo, tendo que se socorrer aí a esmolas, né? E quando houve-se a oportunidade, a nossa população foi para o subemprego, né? Então, até então, nós não vimos aí nenhum tipo de amparo nesse contexto previdenciário aos negros, né? E aí a gente pode citar aí a nossa querida saudosa Carolina de Jesus, onde ela muito bem narra, então quem não leu também deixou aqui em Diário de uma Favelada, o sentimento que ela tinha quando aqui chegou em São Paulo, ao lado do Rio Tietê, que tinha uma das maiores favelas, né, ali Canindé, que realmente eles foram despejados, jogados como mercadorias em um quartinho de despejo ali, né? Então, na verdade, esse ciclo ele vem se permeando por muito tempo, né? De onde a mulher negra, o homem negro, onde eles se colocaram lá no passado no subemprego, e assim o ordenamento, o Estado, assim queria que continuasse, né? E temos aí sido otimista em quebrar essa mentalidade estamental que o negro e a negra devem estar em posições aí de coadjuvantes. Então, seguimos aí. Tem mais gente que chegou agora, a Luciane Silva, a Daiane Machado, minha prima, obrigada pela presença, viu? Obrigada mesmo. Então, vamos seguir. Nós chegamos, então, em 1923, onde aí, sim, nós temos um marco da Previdência Social. É o primeiro marco, assim, tivemos algumas outras situações, mas esse é um marco histórico com a Lei Eloy Chaves. Essa lei, ela previa ali a Caixa dos Aposentados e as pensões dos ferroviários, tá? Então, vale ressaltar que quem estava aí
englobado nessa questão das pensões aos ferroviários eram os engenheiros, os arquitetos, aqueles que trabalhavam com a questão intelectual da formação aí das ferrovias. O negro, quando muito, ele estava no trabalho de mão, né, de obra, forçado, né? E tem um detalhe nessas questões: muitos negros trabalharam aqui ainda sendo alugados por aqueles ex-donos deles. Então, eles não tiveram aí esse amparo dessa lei Eloy Chaves nessa contingência da Previdência Social. E aí foi se passando o tempo e começam a nascer os institutos de aposentadorias e pensões, e aí vem as categorias: marítimos, bancários, comerciários e industriários. Essas categorias, esses institutos, eles se unem e transformam naquele antigo INPS, né? Então, aí eu deixo o questionamento e a reflexão. Será que, ainda que minimamente, nós tínhamos algum negro numa categoria de comerciário, de bancário, de industriário? Então, essas questões aí nos levam a já entendermos o porquê que, não diferentemente de outras áreas, que o racismo é perverso, e também foi perverso na questão da contingência da Previdência Social e da Seguridade Social como um todo. E aí a Previdência surge justamente aí para amparar os vulneráveis, né? Essa é a ideia, né? E os dependentes desse, no caso de eventualidades, tá? Mas não foi isso, não é isso que ocorre. E aí a gente se pergunta também por que isso não ocorreu. E eu quero fazer aqui também uma menção à palestra do Dr. Rui Siqueira, o qual foi fantástica, dentre várias fantásticas, onde ele fala que a questão que nós estamos tanto batendo na tecla da representatividade é importante em todas as áreas, em todos os campos. E aí ele faz um apelo para que nós, negros e negras, tenhamos sim a representatividade no processo legislativo federal. Ora, vejam, se nós não tivermos lá requerendo aquilo que o nosso povo precisa, ninguém mais fará com a qualidade, eficiência de quem, ainda que com seus antepassados, sofreram toda essa desigualdade. Então, comungo sim do pensamento dele, uma excelente palestra que os jovens devem assistir, que ele deu várias dicas lá. E, pessoalmente falando, posso aqui dizer que é como se o negro não existisse na questão aí pro ordenamento jurídico, nessa questão da legislação previdenciária. E aí chegamos na Constituição de 1888, né? Chegamos aí, onde lá no artigo 6º enumera os direitos sociais, tá? Que visam sim a garantir aí, a assegurar a redução da desigualdade, e dentre elas nós temos a Seguridade Social, tá? A Seguridade Social, hoje, de acordo com a nossa Constituição Federal, ela é composta de saúde, da Previdência Social e da assistência social. Então, vejam, o artigo 194 traz o conceito do que é Seguridade Social, e peço licença para ler aqui aos amigos, que é de grande importância sabermos qual é o seu conceito. A Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Então, vejam, é como se nós tivéssemos abarcado por um grande guarda-chuva. Aqui está a Seguridade Social e logo abaixo todos os cidadãos, todos, sem distinção de raça e classe, e aí nós temos a saúde, a previdência social e a seguridade social. Essa é a ideia. A ideia da seguridade social deveria cumprir aí com o princípio da universalidade, amparar a
todos, em todas as contingências, nos seus mais diferentes níveis de diferença. Seria essa a ideia, garantir o mínimo indispensável a esse cidadão amparado aí, respeitando, na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui, quando nós falamos desse artigo, aqui nós não estamos diante de um Estado onde ele pode ali ter um ato discricionário. Aqui a ordem é mandamental. Então, vejam, cumpra, Estado, ofereça, Estado, a Seguridade Social é para todos. E não é isso o que nós vemos. E aí nós temos o seguinte, a saúde. Minha cunhada... Tudo bem? A Isabel Cristina lá de Avaré, minha cunhada, e receba aí meu Wakanda, meu cunhado que fazem um trabalho também excelente aí no Instituto Federal, viu? Recebam o meu abraço. Então vejam, gente, amigos e amigas, que assim posso chamá-los. A saúde é um dever do Estado e direito de todos e não requer a contrapartida pecuniária, não se paga pela saúde. Então, popularmente falando, é o SUS, tá? A assistência social é o dever do Estado e direito de alguns. Quem são esses alguns? Os assistidos, aqueles que de fato precisam receber essa ajuda assistencial. Então, ela não requer o pagamento pecuniário, tá? E aí eu quero pegar já um gancho em relação a um benefício que nós estamos... Benefício não, na verdade é uma assistência que está aí a todo momento na mídia, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Quando nós tivemos a proposta da reforma da Previdência, um dos aspectos que foi aí suscitado era que a Previdência estava, popularmente falando, aí quebrada. E um dos motivos dessa quebra era sim o BPC. Vejam, tendo em vista que as pessoas que fazem jus sim esse benefício de prestação continuada não contribuem. Então, quem que tem que amparar? O Estado que tem que amparar. E aí, lá se falou, muito se falou, que um dos déficits da Previdência era em questão do pagamento do BPC à população que mais necessita. E aí, já saindo desse conhecimento do homem médio e com propriedade aí na área que falamos, temos aí podemos passar para que a população tenha esse conhecimento, que o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, nada tem a ver com a Previdência, nada tem a ver com o INSS. O que nós usamos é somente a infraestrutura para atendimento do cliente, seja nas agências, seja sim remoto, aí pelos meios que nós temos hoje, o meu INSS ou 135. O fundo que vem do INSS, a competência da União, é um Fundo Nacional de Assistência Social. Então, por aí nós precisamos quebrar os paradigmas. E vem a Previdência Social. Ela é autofinanciada e ela é de filiação obrigatória. E aí, o que acontece com isso? Nós vemos às vezes, porque quem... Aí não sei se tem algum advogado previdenciário, se tiver, por favor, me fale. Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pela companhia, viu? Receba aí meu Wakanda. O que acontece com a Previdência? Nós que somos advogados, que trabalhamos com esses clientes, nós temos aí a tendência em trabalhar com uma classe, com uma categoria humilde, tá? E sabemos que o direito previdenciário é um direito muito técnico, com nomenclaturas das quais nós estamos aí todos os dias atentos. O que era para ser algo simples, porque é para o cidadão, para o homem comum, não é. Então, eu já me deparei com situações onde eu peguei assim, um caso que veio até mim, um cliente veio até mim, por uma contingência, não vou falar qual que era, um acidente ou um auxílio-doença, enfim. Mas ele veio precisando de um benefício previdenciário, tá? E aí ele veio com a carteira, humilde, com a carteira. Não, eu tenho direito, doutora, porque eu tô aqui com as carteiras, eu olhei a carteira toda em branco. E aí ele falou, não, eu fui no INSS, em tal ano, eu fiz... Vejam, há duas diferenças, inscrição e filiação.
Inscrição é o ato que nós fazemos uma única vez na vida. É aquela que se dá a partir de um ato particular. Eu posso, agora não que são remotos, mas eu poderia ir até uma agência e me inscrever. E ainda assim não está contribuindo, tá? E a filiação, ela se dá através da contribuição. Então, você só está afiliado na Previdência Social se você assim contribui. E aí nós tivemos... Oi, boa tarde. Obrigada pela presença, minha sogra Isabel, a família toda em peso aí. Obrigada mesmo, muito obrigada, viu? Uma honra. Vamos lá. Alguém tem alguma coisa para falar, para contribuir? E eu também gostaria de saber se eu estou sozinha, se não tem nenhuma colega ou um colega aí da classe que faça previdenciário também aí para poder estar contribuindo. Se tiver, falem, por favor. E aí nós tivemos aí, dentro da Previdência, várias alterações legislativas até chegarmos na atual reforma, né, se assim podemos dizer, por tudo que nós vimos, na atual reforma previdenciária, que trata-se da emenda 103 do ano passado, de 2019. É uma emenda complexa, confusa, onde nós advogados estamos todos os dias aí nos especializando, nos qualificando. Cada caso é um caso, não dá mais para o advogado que atende a área previdenciária estar ali sentado, ou com a família, com a própria família também, ali numa resenha, né, num momento bom, e pergunta-se, né? E aí, eu vou me aposentar, eu não vou me aposentar? Vejam, a Previdência ficou cada vez mais especializada. E cada vez mais precisaremos aí estarmos nos atualizando. Bom, a emenda constitucional está aí, ela está com a vigência desde o dia 13/11 de 2019 e eu digo que os impactos foram diretos na vida da população negra por toda essa questão que nós viemos conversando. Então, não houve aí uma preocupação com a população negra, né? Então, trata-se aí de uma questão historicamente estruturada. Então, quando nós vemos lá o Dr. Silvio Almeida, que aqui já foi citado, falando aí do racismo estrutural, né? E nós também temos o racismo institucional, não é diferente dentro da Previdência, não é diferente dentro da Seguridade Social, infelizmente. Então, por uma questão histórica, se esqueceu que deveria separar, né? Como nós falamos, devemos separar aquilo realmente que é devido a cada qual, desculpem. Então, não se pensaram nisso. Não se pensaram na questão do negro, dessa questão histórica do negro no Brasil. Não se pensaram também... Aí fica uma crítica particular, não se pensaram na questão, já que era para reformar, para arrumar, para ficar melhor, mais bonito, não é assim que fazemos? Nós mulheres nos cuidamos, aí os homens também, quando estamos diante de uma reforma aí, de um imóvel ou de algo que a gente gosta, é para ficar melhor. Nós não tivemos aí essa preocupação nem em questão ao tamanho que é o Brasil e que deveríamos sim ter levado em conta a regionalidade, a realidade de cada brasileiro para que houvesse essa reforma. Então vejam, fica aí essa minha crítica, esse meu desabafo, que vejo como muito pertinente. E agora eu quero falar com vocês, né, a questão de um aspecto prático para demonstrar isso que a gente vem aqui refletindo e conversando. Boa tarde, Gabi, Gabriela Cruz, minha sobrinha também de Avaré, obrigada pela presença, obrigada aí, viu, Wakanda, você também, minha querida. Vejam, nós advogados que atendemos a área previdenciária, quando o cliente chega até nós, cada colega trabalha de uma forma, mas a princípio nós fazemos uma entrevista, tá? E o documento que vai nos nortear chama-se CNIS, tá? É um documento do INSS, é o Cadastro Nacional de Informações do Segurado, e ali consta toda a vida do segurado.
toda a sua vida laboral. É isso que vai nortear. Em bem da verdade, o CNIS faz aí prova plena diante do requerimento que nós fazemos aí na questão dos benefícios, né? Diferentemente da CTPS, tá? A CTPS aí para os advogados que estão iniciando, ela é o início de prova. Então, toda vez os doutores e as doutoras prefiram sim e não caiam naquela ansiedade que o cliente chega muitas vezes no nosso escritório realmente necessitando do benefício, necessitando do amparo, de querer dar uma resposta imediata. Digo a vocês que o advogado que atende a área previdenciária hoje, né, não sei se um dia teve, mas no atual momento não tem como dar uma resposta imediatista, tendo em vista as mudanças que nós tivemos e estamos tendo, tá? Então vejam. Boa tarde, Vitória, Suelen, minha prima, Vitória, a família tá toda aqui, gente, a Evelyn, minha prima também, minha prima, obrigado, gente, obrigado mesmo aí, tá? Eu quero demonstrar para vocês num aspecto prático, o que ocorre? Nós fazemos a entrevista, eu sei que geralmente eu passo do tempo, então eu tô aqui de olho no horário que tem ainda coisas importantes a falarmos. O que ocorre? Nós fazemos aí a entrevista com o cliente, tá? E aí, em posse desse documento, do CNIS, né, desse cadastro, ali nós vamos ter um amparo. E o que acontece quando chega um segurado ou uma segurada negro ou negra? Nós estamos de posse desse cliente e quando nós vamos entender a vida laboral ali, verificando o CNIS, nós vemos que há um tempo, tá? Não sei se aqui tá bom para vocês, mas um tempo pequenino, podemos assim dizer, de contribuição, e aí há um lapso temporal muito grande em branco, onde não há nenhum tipo de contribuição, né? E aí sim, nós vemos que posteriormente tem algumas contribuições ainda que esporádicas, vamos colocar aí aquele trabalhador informal que se formalizou como MEI. E esse tempo, esse lapso temporal em branco, varia-se de 8, 9, 10, 15 anos às vezes. E aí a pergunta que nós fazemos a esse segurado e essa segurada negra é a seguinte: onde o senhor estava nesse tempo que está tudo em branco? E aí a resposta é unânime. Eles estavam e estão nos trabalhos informais, nos subempregos. Então vejam, se os trabalhos informais dão ao povo preto somente a oportunidade com que eles ganham das suas necessidades primárias, como eles vão contribuir com o sistema da Previdência? E é tão claro que quando nós atendemos um segurado ou uma segurada branco ou branca, ainda que em estado de miserabilidade, porque nós vimos lá atrás que o Estado amparou, ainda que pobre e branco, porque nós tínhamos lá o socorro, tá? Então, fica aí uma provocação quando as pessoas dizem que os meios de inserção, os meios de amparos deveria ser para todos também no aspecto social. Devem, mas nesse caso em específico da Previdência, houve amparo lá atrás, e para o povo preto não houve. Né? E aí, quando nós pegamos o CNIS de um segurado, de uma segurada, aí eu brinco que são os meus queridos, né? Eu adoro conversar com eles, com os meus clientes. Um senhor de idade branco, uma senhora de idade, quando nós pegamos a vida dele no CNIS, sim, temos sim vários tipos de vínculos trabalhistas, tá? Temos sim vários tipos, ainda que pequenos, outros maiores, mas mesmo assim nós conseguimos aí estar requerendo e brigando, ainda que em esfera recursal, pelo recurso desse cliente para que ele tenha êxito no benefício previdenciário ao qual ele está necessitando, seja lá uma aposentadoria, seja lá um auxílio acidentário, seja aí um auxílio doença, enfim, é muito nítido isso, e é por isso que eu falo que a reforma previdenciária, sim, friso novamente, foi uma mazela, e nem bem ela foi promulgada, nem bem estamos com ela para trabalhar. Nós temos aí o fato, essa contingência mundial que assola o mundo e que está aqui no Brasil, e
não conseguimos nem aplicar direito, o sistema do INSS ainda está se moldando e aí estamos, nós advogados, lotados de portarias e de medidas provisórias para que possamos requerer alguns benefícios nesse momento de emergência. E aí eu já parabenizo os advogados e as advogadas de todos os ramos, em especial a advocacia previdenciária, claro, a advocacia trabalhista, que está vivendo uma loucura, que são medidas provisórias atrás de medidas provisórias, os advogados que atendem na área da família. Quero parabenizar aqui o coletivo de São José dos Campos, das advogadas, o qual prontamente, quando isso ocorreu, entraram aí com uma carta requerendo aí a prorrogação de medidas protetivas de vulnerabilidade da mulher que sofre violência e tiveram êxito. Parabenizo. E parabenizo a todos os profissionais que estão aí sim na linha de frente, porque nós teremos ainda muito após isso que nós estamos vivendo, né? Então, vejamos, eu quero falar com vocês agora o seguinte, que nós advogados estamos num momento de nos reinventarmos. Então, aquela advocacia padrão de ficarmos sentados em nossas salas, ela já estava de lado já há algum tempo. Agora, acabou, né? Nós precisamos nos reinventarmos, nós precisamos sim, enquanto sou favorável e comungo sim do apoio aos advogados negros e negras. Precisamos sim nos aquilombarmos, nos apoiarmos e darmos prestígio, porque é um momento o qual nós nunca mais voltaremos a ser como nós éramos antes. Então, aquele profissional que se coloca numa posição de estar no pensamento retroativo, infelizmente, esse não passará desse momento que estamos vivendo, né? Então, me coloco aí à disposição já dos amigos, das amigas que atendem a área previdenciária, me coloco aí para que possamos conversar, sim, estarmos aí na busca do melhor para o nosso cliente, tá? Então, vejam, eu pontuei, não dá para falar, né? Não dá para falar de todos os benefícios da reforma, já estou em 40 minutos falando, mas tem algumas situações que nós precisamos falar e tem algumas situações que são até dicas. Então, eu vou citar algumas coisas do aspecto prático, do aspecto de quando nós executamos aí o direito do segurado e da segurada. Vou falar um pouco da reforma com alguns benefícios. Quando for reforma eu falo, quando for em relação à situação do Covid-19 eu vou falar também. Então vejam, a aposentadoria rural por idade do trabalhador. Então a aposentadoria, como que ela era e como que ela ficou. Eu só vou fazer um adendo aqui, bem objetivo mesmo, porque como eu disse, cada caso é um caso. Aquelas perguntas que não param de chegar, e aí eu me aposento, não me aposento? Vejam, há uma regra muito básica, não é essa regra, tá? Não é essa análise que você tem que ter, mas é só para você conseguir entender. Todo segurado que contribuía com o sistema até dia 13/11/2019 e que havia cumprido os requisitos de algum benefício, de alguma aposentadoria, ele se fará aposentado naquelas regras anteriores. É o chamado de direito adquirido. Os segurados que se inscreveram, poderiam estar até inscritos, como eu expliquei, mas que se filiaram ao sistema após essa emenda constitucional. Então vamos colocar aí um jovem de 18, 19 anos que foi lá e contribuiu a primeira vez com a Previdência. A ele, todas as regras novas serão impostas. E aquele segurado, que são a maioria, que já vinha contribuindo com o sistema, né? E foi pego aí nessa contingência. Aí nós vamos ter regras de transição e cada caso será um caso sim. Então, bem, o trabalhador rural, como eu disse, eles tentaram mexer, mas permaneceu aí. Indico sim, Shirley, pode deixar. Indico sim. Vamos conversar sim, com certeza. Vejam, o trabalhador rural, no que tange a aposentadoria por idade, permaneceu.
nem se precisa falar porque que eles quiseram mexer na aposentadoria por idade, né? Quem que estava lá nos campos? Quem estava fazendo esse trabalho, né? Então, temos que ficar de olho, temos que tomar cuidado, que senão eles mexem. Mulher, idade 55 anos, homem 60, tempo de contribuição 15 anos. Tudo bem, Fernanda Ramos? Obrigada, viu? Obrigado pela presença também, viu? Recebam aí meu carinho. Vejam, eu quero falar de 2 benefícios com vocês que eles têm incidência na vida, tendo em vista o tema que me foi proposto, que são dos impactos na vida da população negra. E como nós já falamos, os benefícios é de contingência universal. Mas esse benefício aqui também tem mais incidência na vida do trabalhador e da trabalhadora aí negro, que é o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vejam, eu quero apontar a vocês que esse benefício de incapacidade, no que tange a população negra, nós advogados, os nossos clientes e aí a nossa comunidade e tudo mais, precisam ficar atentos que nós temos uma doença chamada de anemia falciforme. A incidência dela é maior na população negra, tá? Então, essa doença, ela dá sim, se assim os requisitos preencherem, como nós já vimos, para benefício previdenciário você tem que estar contribuindo, ou estar no período de graça, que nós chamamos, tá? Que temos aí muitas dúvidas em relação a esse período, e posso falar posteriormente. Mas vejam, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, no que tange a anemia falciforme, é válido, é bem visto, tem que ser requerido sim, e vai depender a que nível essa anemia falciforme está. E nós temos um projeto também aí que está parado para tentarmos colocar a questão do BPC, do LOAS, aquele benefício que é um salário único que nós estávamos falando, para essa população negra. Fibromialgia também. Sim. O que acontece tudo vai depender do nível em que a doença está. Então, vejam, nós vemos aí trabalhadores com um quadro... vamos colocar o fibromialgia, que foi o colega colocou aqui. A Ieda, né, colocou aqui, nós vemos pessoas que estão num estado tão avançado, tão dramático, porque o que acontece com a fibromialgia? Às vezes ela é temporal em algumas pessoas, né? Ela vai e volta, e se assim ela estiver num estado realmente que ela estiver incapacitada para a sua vida normal, pode-se requerer sim, a gente pode requerer. Lúpus. Então, a questão da doença lúpus é uma questão, na verdade, que nós podemos até elencá-la como uma doença estigmatizante, tá? Nós temos na lei um artigo onde ele traz algumas doenças estigmatizantes, a critério da AIDS e tudo mais. E a questão da lúpus geralmente não se consegue no INSS. Tá? Às vezes nós temos que ir para via recursal, e vale muito a pena para os advogados que estão iniciando irem para via recursal dentro do administrativo, é mais rápido para o seu cliente, e não é o servidor que negou, não é aquele perito que fez a perícia que negou que vai avaliar, tá? É uma junta de recurso específica, então vale muito a pena sim. Obrigada, minha cunhada Silva, obrigada. Bem, eu vou tentar avançar aqui com vocês. Tá aí a dica para os advogados aí na questão da anemia falciforme, para os colegas que estão iniciando, né? E aí eu quero falar com vocês um ponto da questão atípica agora do Covid-19, tá? Nós sabemos que todos os prazos, então assim, tanto o segurado que tá aí do outro lado, quanto o advogado. Nós sabemos que os prazos estão suspensos, que o INSS está trabalhando de maneira remota, então não adianta achar que você vai até a agência que você vai encontrar. Na verdade, há uma orientação para que fique um único segurado na agência para poder estar atendendo uma pessoa carente aí que não saiba. Então, vejam, os prazos estão suspensos até dia 30/4. O meu INSS
está um pouco dramático para trabalhar, porque todos estão acessando. Mas eu quero falar 2 pontos. A perícia, o segurado que já tem perícia agendada, ele não vai fazer essa perícia. Então, o que vocês fazem? Entra na página, tá? Porque agora é um momento atípico. Então, nós não tem como sabermos o que vai ocorrer. O advogado tem que agir de maneira técnica, de maneira eficiente, e aí juntando todas as provas, o qual vai beneficiar o seu cliente à frente. Perícia já está agendada. Não vai haver essa perícia. Entrem no meu INSS, fazem print da tela, aquele segurado, aquela segurada que não tem advogado, que tem aí uma filha ou um filho, liguem para ele, que também não mexem, né, com a internet ainda aí nas suas casas, e peçam para o filho fazer isso. E tirem um print, porque vocês não vão conseguir reagendar, tá bem? E a perícia a ser agendada. Vejam, a perícia a ser agendada está lá, está aparecendo no meu INSS. Eu vou voltar, tá? Para falar com vocês. Vou falar já, porque tá um pouco longe, aí eu tenho que ler a questão aqui. Bem, deixa eu só falar dessa questão. A perícia a ser agendada. A perícia a ser agendada, ela está lá no meu INSS, tá? Então, o que vai acontecer? São 2 situações. O segurado que precisa ir presencialmente ou que recebeu aí um cumprimento de exigência que tange a sua presença, tá pacífico, suspenso, até na questão de oitiva de testemunhas e tudo mais. Mas pode ter aí uma questão de juntado de documento, né? Então, nós estamos aí na iminência da portaria aí possibilitando a perícia remota que eles falam. E aí eu já vou dar a dica assim: o INSS ele é o campeão para negar. Então, nós precisamos agir de maneira inteligente. Vejam, não juntem documentos de maneira remota, a não ser que vocês tenham certeza que estejam muito bem embasados que irão conseguir. Então, vejam, se você tiver aí uma solicitação do INSS para juntada de documento, e vamos dar o exemplo aí de um documento que não está com o seu cliente, está em posse da empresa e a empresa não está em atividade. O que vocês vão fazer? O PPP, por exemplo, o RH da empresa não está funcionando. Os advogados entrem lá no meu INSS, peticionam, informando que tendo em vista que o cliente não está com essa documentação em mãos, porque ela está em posse de terceiros, não será possível a juntada, tá? Nós precisamos agir aí de maneira muito técnica, muito eficiente, tá? Porque tanto a reforma como essas medidas emergenciais são de suma importância, e eu falo cada vez mais que, infelizmente, o segurado não conseguirá por muito tempo, aí já não está conseguindo lograr êxito, a não ser aí com o acompanhamento do profissional. O atendimento, nós precisamos estar aí nos atualizando, o atendimento vai ser personalíssimo, cada caso será um caso. A medida provisória 927, daqui a pouco eu vou responder as questões, tá? Se eu não conseguir por causa do tempo, na hora que eu finalizar, eu já digito e mando para vocês, tá? É importante nós falarmos sobre isso, e ainda falta um pouquinho, mas eu respondo a todos, tá bem? E também me coloco à disposição com o meu e-mail e tudo mais, tá? Por isso que eu tô correndo um pouco. Vejam, nós tivemos a medida provisória 927 que traça lá as regras trabalhistas devido à Covid-19. O que nos interessa em relação ao profissional da saúde. O artigo 29 traz com ele que em sendo adquirido o Covid no ambiente... Obrigada. O Covid no ambiente de trabalho descaracteriza aí a doença ocupacional. Vejam, como eu digo, as leis trabalhistas e as leis previdenciárias, essas não reformas vieram com muitas mazelas ao trabalhador. Nós estamos em um momento atípico, um momento emergencial, um momento de calamidade. Então,
edita-se lá uma medida provisória com regras trabalhistas, que eu não vou adentrar esse caso, teremos uma profissional muito bem qualificada para falar, mas no contexto da Previdência, ele é claro dizendo que a doença que você adquirir, o Covid que você adquirir no seu ambiente de trabalho, não vai ser caracterizado doença ocupacional, exceto o nexo causal, exceção profissional da saúde. Então, e aí, como fica a segurança pública, como ficam as áreas essenciais que estão trabalhando, e aqui quero deixar o meu parabéns ao pessoal da saúde, a essa categoria que está aí sendo sim frente a essa luta, o qual eu quero ser otimista que passaremos e sairemos dela muito melhor. E parabenizo todos os profissionais, na pessoa da minha cunhada, Silvia Corrêa, que está aí à frente também sendo na área da saúde. Então vejam, e por que eles fizeram isso? Sabe por que eles fizeram isso? Porque vejam bem, os mercados estão sendo aí linhas essenciais, as caixas e tudo mais, e ali no manuseio ela consegue comprovar que ela adquiriu a doença sim no trabalho dela. Eles descaracterizaram todas as outras categorias porque a doença ocupacional te dá direito a auxílio doença acidentário, o qual prevê a garantia trabalhista, a estabilidade trabalhista de mais 12 meses quando o trabalhador voltar e a obrigação do empregador no depósito de 8% do fundo de garantia. Então, fica aí o meu alerta aos profissionais. Eu creio que futuramente isso aqui pode sim dar recurso. Como eu disse, tudo é novo, nós não temos jurisprudência e creio que no judiciário isso aqui vai ser questionado. Quero falar com vocês em relação a outra categoria, o MEI, o microempreendedor individual. Nós tivemos mudança com a reforma trabalhista, tá? Com a reforma previdenciária, desculpa. O que acontece? O microempreendedor individual são os autônomos, né? Os autônomos, os profissionais da beleza, aqueles profissionais que realmente trabalhavam aí e tiveram aí a oportunidade de se formalizar. O que é importante eu explicar para vocês que ocorreu comigo no meu escritório e a maioria dos MEIs não tinha essa informação. Quais são os benefícios que o MEI daria aí ao segurado ou assegurada que assim pudesse fazer jus? Aposentadoria por idade, como era, tá? Como era até a emenda constitucional do ano passado, 13/11/2019. Sou MEI até essa data. Qual era a contingência que te cobria? Aposentadoria por idade, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, pensão por morte e auxílio reclusão. O cliente chegava até nosso escritório e às vezes o cliente estava lá para completar o seu tempo, um homem aí 35 anos de aposentadoria por tempo de contribuição, que também deixou de existir, tá? Ele chegava lá no seu escritório sendo MEI. E aí ele falava, doutora, há 5 anos atrás eu me tornei MEI, sempre trabalhei aí, eles falam muito a palavra fichado, né? Sempre trabalhei fichado, aí você pega lá o CNIS e realmente você vê que ele tá aí com 32 anos, 34 anos, ou seja, quase ali para completar até o ano passado, tá, gente? Os 35 anos da aposentadoria por contribuição. Aí eles iam lá, né, e requeriam o MEI, só que o MEI não cobria. Tá? O MEI não cobria, então até essa data tivemos muito indeferimento de trabalhadores e de trabalhadoras quando elas solicitavam a aposentadoria por tempo de contribuição, porque o MEI era recolhido na alíquota de 5% sobre o salário mínimo e não cobria essa contingência. Então, são questões assim que nós precisamos sim estar atento e estar orientando o nosso cliente quando ele chega e fala, olha, agora eu quero me formalizar, né? Eu quero virar empresário. Então, vamos ver realmente o que a lei te oferece em aspecto trabalhista, mas também no previdenciário. Então, nós acabamos andando juntos, né? Bem, vejam, teve mudança aí do MEI na questão da idade, tá? Então, a aposentadoria por idade, os homens
se aposentavam até aquela idade com 60 anos, e a mulher com 60 anos e o homem com 65, e o tempo de contribuição seria 15 anos, tá? Como ficou agora essa aposentadoria por idade? Tanto do MEI como de outra categoria, pode ser um contribuinte individual, tá? Então, como que ficou? Teve mudança, e quem foram as prejudicadas maiores? Nós, mulheres. Então, a partir desse ano de 2020, a mulher ela terá um aumento gradativo a cada 6 meses. Então, vejam, ela vai continuar cumprindo com o tempo de contribuição de 15 anos, porém, a cada 6 meses ela terá que ter um aumento aí até chegarmos aos 62 anos em 2023, salvo engano. Então, a partir aí do meio do ano, a mulher, como que ela se aposenta por idade? 60 anos e 6 meses, mais 15 de contribuição. E o homem permaneceu a idade 65 anos de idade e aumentou o tempo de contribuição, tá? 20 anos de contribuição. Detalhe, quem já contribuía, os homens que já contribuíam, aí tem o direito adquirido aí de 15 anos de contribuição. Então, vejam... Aí vocês vão me perguntar assim, e aí, doutor, e esse cliente que chegou lá como MEI o ano passado e aposentado não conseguiu aposentar por tempo de contribuição? Tinha saída? Tinha saída, sim. Tinha que fazer um complemento aí à base de 15%. Só que vejam, se o trabalhador, se o cidadão comum vai até ou ele tenta sozinho, ele não sabe os meios, ele não está preparado, né, para esses meios legais. E aí vamos falar um pouco aí do Covid, né, 19, em relação ao auxílio emergencial, propriamente do MEI. Nós tivemos aí a sanção do presidente, né, do nosso chefe do executivo. Não vou entrar aqui em questões, o que está bom e o que não está, o que está ocorrendo para poder dar informação. Então, nós tivemos a sanção ontem, né, mas nós precisamos saber como irá se operar. Como que vai ser esse sistema, como que nós vamos, de fato, operacionalizar, qual que vai ser a técnica, qual vai ser o meio, nós não temos ainda isso. Então, eu creio que agora, hoje eu não acompanhei televisão, né? Não acompanhei também meus meios aqui de comunicação que eu tenho através de amigos de estudo, de profissionais da área, né? Eu digo que a televisão, hoje nós temos que ter o meio termo. Então, se você ligou na parte da manhã e ouviu lá 30 minutos que seja, tem muitas coisas que nós devemos fazer ao longo do dia ainda, que aí dentro de casa. Agora é o momento de sermos sensatos e de trazermos a nós aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá esperança. E ficar o dia inteiro na televisão não fará isso. Bom, enfim, então eu quero alertar, porque ontem mesmo, ainda nem tinha sido sancionada, eu tive aí um contato, né, dizendo que essa pessoa, essa cliente, teria recebido em seu celular uma mensagem para que ela pudesse preencher, né, uns dados para ela ter direito a esse auxílio emergencial. Então, vejam, aí vai meu alerta para os golpes, tomem cuidado, procurem sim os meios legais de comunicação, e eu sempre digo que a criminalidade anda junto com o fato social. Tá? Então, a criminalidade é muito mais rápida do que os nossos 3 poderes, digamos assim, infelizmente. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, e aí fica o meu alerta. Em relação ao trabalhador MEI, tá? Sobre esse auxílio, nós estamos esperando também, depois vocês podem me chamar, e assim que eu tivesse, daqui a pouco eu tiver também isso, como será? Tá? Porque eu tive a seguinte questão: doutora, eu tô com MEI atrasado, e aí, eu tenho direito? Doutora, eu tenho MEI, principalmente os autônomos, tá? Eu tenho MEI, mas eu tenho um dinheiro na conta que é o meu giro, e aí? Esse realmente fará jus? Então, nós estamos aguardando isso, ou realmente é para o MEI, que é aquela manicure, que não as minhas manicures que eu adoro tanto, recebam aí o meu abraço, mas assim, aquela que trabalha na sua casa mesmo, que é o pão do dia. Então, nós não temos essa informação, então, mas devemos ter o mais rápido possível, porque o prato vazio está esperando comida.
Tem uma outra questão em relação ao MEI que eu quero falar, no que diz a reforma trabalhista, tá? Nós conseguimos uma alteração em relação a esses MEIs que são autônomos, ter um recolhimento a maior, de acordo com a reforma, a maior, para que eles possam, sim, aposentar por tempo de contribuição e com um salário que não seja um salário mínimo. Só que, ó, fica um alerta aos colegas, principalmente aos que estão iniciando, né, na área, que tem que tomar cuidado, é cliente por cliente, porque com certeza a Receita vai cruzar essa informação. Então, nós temos que ver o que é melhor para o nosso cliente, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai deixar de existir. Como era essa aposentadoria? Mulher, 30 anos de contribuição, homem, 35 anos de contribuição. Não se exigia a idade, tá? Olá, tudo bem? Obrigada, obrigada. Vou falar, quem tá chegando agora, eu tô um pouco atrasada já, tá? Mas assim, eu vou finalizar essas questões, vou finalizar a live e vou pegar todos os questionamentos e vou digitar e retornar a vocês, tá? E também me coloca aí à disposição com e-mails e tudo mais. E eu sei que toda vez que nós entramos nesse assunto, é um assunto presente, do dia a dia do trabalhador, e são várias perguntas, mas é importante eu trazer esses pontos a vocês que estão aí. Nós, advogados, também estamos um ajudando o outro, né? Precisamos desse apoio para que nós possamos aí ter êxito no melhor para o nosso cliente. Então, vejam, reforma previdenciária, aposentadoria por tempo de contribuição, mulher e homem. Como eu disse, homem, mulher 30 anos, homem 35, não se exigia idade, porém tinha o fator previdenciário, que é o fator, né, que achata a aposentadoria. E como que vai ser agora? Vai depender. Nós vamos ter aí uma regra de transição. Então, cada caso vai ser um caso até que a aposentadoria por tempo de contribuição desapareça, tá? Então, aquela regra lá, 86, 96, então cada caso é um caso. Então, fica aí a minha sugestão, que precisa sim um advogado ser consultado, uma advogada, os colegas aí se unirem. E o benefício de prestação continuada, o BPC? Vejam, como o próprio nome diz, é um benefício, tá? Obrigada, muito obrigada, um abraço. É um benefício, gente, naquela contingência, naquele aspecto que nós viemos falando. Ele é um benefício assistencial, nada tem a ver com a Previdência, tá? Nós estamos aí diante da lei do LOAS, né, uma lei orgânica de assistência social aos mais necessitados, e que nós estamos vendo aí que a todo custo tenta se mexer no BPC, né? Então, quem faz jus ao BPC, vejam, são os assistidos, tá? Então, nós temos que ser técnicos quando a gente, ainda que de maneira com palavras mais simples, quando nós vamos atender essas pessoas, eles precisam saber que eles estão diante de uma ajuda, de uma assistência. Por quê? O que ocorre muito? É chegar no nosso escritório e falar: doutor, eu estou aposentado, mas não veio 13º, bem popularmente falando, né? Então, vejam, o BPC, o benefício de prestação continuada, não te dá direito ao 13º, e ele também não dá direito aí da pensão por morte, caso esse assistido venha a falecer aos seus dependentes, tá? Então, trata-se de um salário mínimo, é um benefício assistencial ao idoso acima de 65 anos e ao deficiente. E aqui eu vi que teve bastante pergunta em relação a isso. Eu também quero falar em relação ao TDA, tá? Essa doença aí de quem tem esse transtorno, tá? Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, vejam, idoso acima de 65 anos, deficiente. Quem são os deficientes? A lei tá falando. A lei fala. Então, a deficiência, ela não é só física, ela é intelecto também, tá? E aí nós temos a lei. O portuário tem a lei específica e é a partir dos 60 anos. E o portador de microcefalia, zika vírus, através de uma medida provisória que ninguém sabe, ninguém requer esse benefício, tem direito ao LOAS. E aí nós estamos diante também de cumprir um segundo requisito.
que é o da miserabilidade. Então vejam, não adianta nós requerermos o LOA baseado só na idade, na faixa etária do idoso, se não cumprir o requisito da miserabilidade. E aí é que está a situação que tentam mexer, que também estamos aí no aguardo. Vejam, o benefício, o critério de renda auferido nesse benefício sempre foi meio salário mínimo, né? Um meio salário mínimo. Depois mudou-se para 1/4 dentro do núcleo familiar. Conseguimos na semana passada, nós tivemos aí já a mudança novamente para meio salário mínimo. Então vejam, a renda per capita, a renda do núcleo familiar não poderá exceder, para comprovar a miserabilidade, aí a meio salário mínimo. O que ocorre? Dentro do INSS, eles são taxativos. Se passar 20 centavos disso, é negado. Tá? E aí nós já temos aí decisões, né? O STJ já se manifestou a respeito que essa questão é relativizada. Então no judiciário, sim, nós conseguimos, provando aí os gastos com o medicamento, os gastos com o alimento. Então assim, tem todo um cuidado. Mas estamos aí também verificando que eles já mexeram na semana passada, estamos aí tendo que esperar como que ficaria aí o LOAS, o BPC com relação à renda, ao critério de renda. No que tange esse benefício, por que eu pontuei ele para vocês? Porque, de acordo com o IBGE, aí nós estamos com aproximadamente 38 milhões de trabalhadores informais, sem CTPS, sem renda formal, sem recolhimento. Esse benefício vai ser requerido, né? E eles vão tentar mexer, como nós já vemos aí. Outra coisa muito importante sobre esse benefício. Esse benefício pode ser acumulado, tá? Então, em que sentido? Esse benefício, às vezes nós vemos lá um senhor de idade que mora só, ele e a esposa. Ele completa 65, cumpre o critério de miserabilidade, requer o benefício e é concedido. E passa-se um ano, a esposa também completa 65 anos. Vejam, o dele é para ter gasto com ele, com as necessidades básicas dele. Então, pode-se acumular dois BPC na mesma casa, na mesma residência aí para os idosos. E nós temos aí também já decisões que também pode ser aí, no núcleo familiar temos um idoso recebendo um BPC, um deficiente recebendo BPC, também é possível, tá? Elas não se comunicam. E, bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem nenhum advogado, eu queria dividir umas questões técnicas, mas meu horário já foi, né? Eu também quero aqui falar para vocês da questão, se tivesse advogados, a gente ia trocar umas figurinhas também nessas questões de requerer benefício, tá? Mas, como a hora foi, eu vou responder as questões aí agora prontamente a vocês, de acordo com o que vocês foram perguntando. Eu espero, né? Obrigada. Eu espero aí ter cumprido com aquilo que eu me propus. Trata-se de um assunto amplo. Trata-se, sim, de uma área muito ampla e que seria praticamente impossível. Na verdade, cada benefício, ou no caso também da assistência, né, do BPC, requer uma live sozinha para a gente conseguir aí pontuar todas as contingências a que cada benefício ou cada benefício assistencial faria jus o segurado. Então, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, né, aqui, ainda que virtualmente falando, a companhia, agradecer os questionamentos, vou responder a todos e também fico aí à disposição, sim, porque é um momento de fortalecimento. Ah, bacana. Então venha, viu, Shirley? Venha que nós estamos precisando de advogados para a área previdenciária. É um nicho muito bom, muito satisfatório. É muito bom trabalhar com a classe que sempre levou o nosso Brasil, que é a classe trabalhadora,
que sempre levou a economia desse país. É muito gratificante quando você consegue aí o êxito naquilo que aquele trabalhador faz jus, tendo tido uma vida inteira laboral. Eu tenho um carinho muito grande pelos trabalhadores rurais, quando eu atendo e nós logramos êxito aí na aposentadoria, o qual nós conseguimos ver uma mão calejada, né, uma pele ali queimada e que ainda hoje laboram aí de maneira degradante, né? Então, assim, eles são muito gratos. Não é diferente com outros auxílios, em relação também à aposentadoria por invalidez, a questão dos doentes aí com câncer, né? É uma questão bem gratificante se trabalhar, tá? Então, venha para a área também. Eu vou finalizar, mas antes de finalizar eu quero convidá-los aí para participar da ANAM, a todos os profissionais. Nós temos um grupo de leitura, eu acabei de chegar, tô recém-chegada na ANAM e já me sinto aí agraciada, né, com esse privilégio. Estamos tendo músicas à noite muito boa. Obrigada, viu? Obrigada. Estamos tendo aí música da melhor qualidade, inclusive ontem quero agradecer aí ao músico, que era um momento que eu estava tentando aqui me concentrar para ver o que eu poderia trazer que seria válido aí nesse momento que estamos. Todas as palestras estão fantásticas, então assistam. Temos profissionais, como bem o Dr. Estevão disse, muito bem qualificados, atualizados. Eu posso dizer assim que tenho orgulho, sim, do povo preto e da área, do cenário que está se formando aí com esse fortalecimento. Então, façam jus aí esse ciclo de palestra, prestigiem, né? E façam parte da ANAM, né? Vamos seguir aí cada um se qualificando, nos qualificando cada vez mais. E aí comungo do Black Money, né? Vamos aí dar voz e vez a isso. Vamos fazer circular o dinheiro negro, sim, dar visibilidade e darmos aí um grande apreço à população negra. Também queria deixar aqui com vocês, convidar para a próxima palestra, tá? Que vai ser, a exposição vai ser Dr. Luiz Felipe Roque. Vou ler aqui o tema dele. O Clube da Elite do Campeonato Brasileiro de Futebol e o Técnico Negro. Ocorrerá hoje às 20 horas. Eu não sei se hoje tem música. Se tiver, eu estarei aí tendo assim o privilégio de ouvir esses músicos, né? E também contribuir com eles no aspecto aí do Black Money, que é uma categoria que está assim sem receber nada. Então vejam, fiquem em casa, aqueles que podem ficar, cuidem-se, porque estamos diante de uma orientação mundial. Então seja por solidariedade, empatia ou responsabilidade social. A ordem é ficar em casa aqueles que assim podem. E finalizo com uma provocação. Tendo em vista tudo isso que ocorreu, que está ocorrendo presentemente, li na página de uma amiga uma frase que fiquei muito reflexiva e realmente verifiquei que se evoluiu e que não sei se essa seria a palavra. Então deixo aqui com vocês uma provocação, sim, para que façam essa reflexão. E a frase dizia: não, nós não estamos todos no mesmo barco. Quando muito, estamos todos no mesmo mar, porém uns em seus iates e outros amarrados a troncos. Seguimos na busca daquilo que nós nos propusemos. Fiquem com Deus e Wakanda a todos. Obrigada.